de questão de abordagem, e eu lembro que na época da faculdade, a gente ficava louco. Que abordagem eu escolho? Porque, vamos lá, existem as 3 grandes abordagens, as 3 principais, né, que são as mais faladas durante a graduação. As 3 principais, né? A cognitivo-comportamental, a fenomenológico-existencial e a psicanálise. E durante esse processo da graduação, a gente fica assim, chega um momento que a gente tem que atuar na clínica, né? E aí na clínica que nós usamos mais as abordagens, porque a gente precisa também escolher um orientador. E o orientador, ele atua em uma dessas abordagens, né? Então a gente precisa escolher qual é a teoria que eu vou atuar. E aí tem gente que fica, né, muito doido, vamos dizer assim. Porque, não, gente, tem que escolher estágio até semana que vem, eu não consigo escolher qual abordagem eu quero atuar, né? E eu sempre ouvi isso, e para mim isso é muito verdadeiro. Não é o aluno que escolhe a abordagem, é a abordagem que escolhe o aluno. Com certeza. Tanto no meu caso quanto no da Larissa, nós fomos escolhidas pela psicanálise, né? E aí, como que é isso, né? Então, já que falamos de psicanálise, explica um pouquinho da psicanálise pra gente, Larissa. Vamos lá. Só lembrando, assim, gente, que essas abordagens, né, como a psicanálise, são formas de ver o indivíduo, né? São formas de olhar, né? Consistem em teorias, em técnicas, de como a gente vai poder pensar cada situação, cada indivíduo, né? Assim, existem vários autores, por exemplo, a nossa abordagem é a psicanálise, né? Existem vários autores que vão falar sobre a psicanálise, né? E nós vamos usar um pouquinho de cada autor, né, para formar uma teoria e uma técnica. E assim como a abordagem nos encontrou, os autores também vão encontrando, né? O pai da psicanálise foi o Freud, né? E assim, ela vem de uma história de muito preconceito, né? A própria psicanálise, Freud, em seu fundador, teve a hipnose como início, né? E era algo muito subjetivo. Então não era visto como ciência, assim como a psicologia não era vista como ciência, a psicanálise também não. E aos poucos, né, foi crescendo até se tornar a grande abordagem que ela é hoje, né? E assim, existem muitos conceitos da psicanálise que são ditos no dia a dia e a gente nem percebe. Nem ato falho, id, ego, inconsciente, libido, inconsciente principalmente, né? Foi algo, a ideia de inconsciente veio de Freud, né? Veio da teoria psicanalítica e outros autores depois de Freud que foram aprimorando, né, essa ideia, né? Freud trouxe muitas contribuições, né? As teorias infantis, onde a criança começou a ganhar destaque, né? Porque antes a criança não tinha tanta importância. E principalmente, né, nas teorias infantis, né, do Freud, que ele foi tão julgado, porque aí Freud traz a sexualidade à tona, a sexualidade da criança. Né? E nesse momento, imaginem, né, se hoje, no dia de hoje, em 2000, que nós estamos, a sexualidade é um tabu tão grande, imagina lá, né, no século XIX, né, fim do século XIX, começo do século XX. Então, a sexualidade já era um tabu ainda maior. E quando Freud traz a sexualidade para a criança, né? Então, isso vira algo terrível. Ele é extremamente julgado e ainda hoje, né? Por muitas pessoas que acabam não se aprofundando na teoria da teoria freudiana, ainda vê muito tabu, preconceito, sim. muito preconceito na teoria do Freud. Porque, assim, até pelos próprios psicólogos de outras abordagens, existe, né, em alguns momentos, certos olhares, mesmo ele sendo o precursor, né, de uma teoria, ainda existe muito preconceito. E, assim, quando a gente fala, né, para esclarecer, de sexualidade humana, infantil, que o Freud fala, ele fala de uma sexualidade motivadora, não do sexo em si, né, não do ato de fazer um sexo, não é isso. Né? É a sexualidade como motivadora, a libido como uma energia que nós temos, que vai nos impulsionar a fazer coisas, né? A ter ações, a ter atitudes ou não. Né? Então, assim, né? Então, tudo isso tem que ser olhado. Né? Sim, a psicanálise tem uma premissa, vamos por assim, que muitos acontecimentos, né, da nossa vida, principalmente os acontecimentos e experiências infantis, nos impactam em como nós somos hoje, e que existem muitos elementos inconscientes, né, que ficam guardados nesse lugarzinho, escondidinho, e durante um processo terapêutico nós vamos podendo resgatar, né? Porque muitas dessas questões são traumáticas, né? Coisas que nós acreditamos não lembrar, né? Mas que está ali, né? Está numa memória psicossomática, corporal, está numa memória psíquica, né? Então, assim, a psicanálise vem trazendo essa ideia de inconsciente, que nós não somos só aquilo que nós estamos falando aqui, que atrás disso que nós contamos tem muita coisa inconsciente,
né, que está sendo despertada também, né? E a psicanálise se interessa por tudo, por desejos, por fantasia, por pensamentos, por memórias, tudo, né? E o quanto que essa experiência misturada com os desejos, fantasias, pode vir a tornar um conflito psíquico, né? Então, assim, o inconsciente não é algo místico, né? Não é holístico, não, né? Mas também ele não é palpável. Não existe um lugar do nosso cérebro que se a gente abrir vai ver o inconsciente, não, né? Ele é algo subjetivo também. Sim. Então, assim, por isso que às vezes a psicanálise fica vista como algo místico, né? Como algo diferente, porque não dá para ver, né? Mas a gente sente, né? A gente sente e através das análises, né? Nós vamos conseguir diminuir um pouco os sintomas, as angústias, o sofrimento, né? Sim. Do indivíduo. Né? A gente precisa realmente dominar a nossa teoria, né? Saber um pouco das outras, mas dominar a nossa para fazer um bom trabalho. Às vezes a gente precisa, né? Dependendo do lugar onde você atua, a gente precisa até mesmo rever algumas teorias. Às vezes a outra dá mais, funciona mais, né? E aí é algo que é muito interessante, né? Mas eu tenho aqui na minha frente 3 psicólogos, um de cada área. Qual é melhor? Não tem melhor ou pior. Tem áreas diferentes, abordagens diferentes, né?